E hora de dar uma passada em mais uma edição da coleção DC de bolso. Chegou o Batman Silêncio. Essa história é bem popular do Homem-Morcego, não quer dizer que é boa, mas ela é bem popular aí que traz algo que é propício para quem está começando a ler o Batman. É um quadrinho, uma trama que estava esgotada dentro dos lançamentos da Panini, por exemplo. Então nós temos um relançamento desse trabalho aqui para a galera que talvez queira conferir numa versão um pouco mais econômica. E aí o objetivo desse vídeo, então, a gente dar uma olhadinha, fazer um contexto histórico. Eu já fiz resenha de Batman Silêncio, vou deixar aparecendo em casa aqui, ou no final do vídeo, mas eu dou uma passada em contextos históricos para falar o que estava acontecendo na época, inclusive de leitura, e a gente faz um comparativo com a versão definitiva aqui também, né? O que isso aqui tem, o que falta, o que isso aqui tem a mais com a versão DC de bolso, falta alguma página, tem menos trama aqui, enfim, a gente vai entrar nesses detalhes, meus amigos. Batman Silêncio DC de bolso tem preço de capa de R$ 69,90, com 312 páginas, publicando Absolute Batman Rush, bem como Batman 608 a 619. Roteiro de Jeff Loeb e desenhos de Jim Lee. Então estamos diante de mais uma edição DC de bolso da editora Panini Comics, Batman Silêncio, essa história que é um clássico do Batman. Olha, não necessariamente no sentido da qualidade, mas no sentido da sua popularidade, né? Realmente uma história bem popular do Batman. E aqui nós temos então a versão de bolso, da qual está aqui, e a versão definitiva, para a gente fazer aquele comparativo. A edição definitiva da própria Panini, que é baseada na versão Absolute lá fora. Aqui no Brasil nós não temos uma versão absoluta de Batman Silêncio. Quem sabe no futuro a Panini possa relançar essa trama também no seu formato Absolute. Mas aqui, Batman Silêncio edição definitiva já cumpre todo esse papel. Inclusive, quando a gente pega aqui a edição de bolso, a gente dá uma olhadinha atrás e você vê as informações estão constando, né? Batman 608 a 619, que são as edições originais, quando o Batman Silêncio acabou sendo lançado, e um pouquinho do material do Batman, o Absolute Batman Rush, HC, o hardcover. Então você tem um pouco de material envolvendo a edição definitiva também dessa trama popular do Homem-Morcego. Vamos dar uma olhadinha nessa edição, eu já fiz resenha aqui no canal, vou deixar linkado no final do vídeo ou em algum momento que vai aparecer um card para você dar uma olhadinha nas minhas considerações dessa história, que eu acho uma história mais ou menos do Batman. Eu acho que ela não consegue realmente trabalhar muito bem o que é então a primeira aparição desse personagem chamado Silêncio, desse vilão do Batman. Bom, vamos começar abrindo aqui então as informações. DC de bolso, Jeff Loeb, Jim Lee, Scott Williams, o arte finalista Alex Sinclair, toda a trupe aqui então, que inclusive vai fazer Batman Silêncio 2, hein? O pessoal já está preparando a continuação dessa história. Temos aqui também um prefácio pela Helena Pizzi, falando um pouquinho sobre a história do Jeff Loeb, sobre o Jim Lee, né? Que essa trama aqui é importante também para a chegada do Jim Lee na DC. Isso foi um momento muito, mas muito emblemático, assim, nessa troca de artistas, que o Jim Lee fez muito sucesso lá com os X-Men na época, né? Então daí você traz ele para fazer quadrinhos da DC do Batman, era uma troca que realmente chamou muita atenção na época. Pois bem, um ponto importante aqui é que esse encadenado abre com uma história que não estava originalmente na trama toda de Batman Silêncio, que é esse resumo aqui no que envolve a origem do Batman. Por isso que esse quadrinho é aquela coisa que muita gente fala, que é uma boa recomendação para quem está começando a ler o Batman. Porque o Jeff Loeb, da maneira repetitiva que ele é, com seu texto verborrágico, ele na verdade acaba passando por muitas coisas que te dão um norte do que é então a origem do Batman, a origem dos seus vilões e assim por diante. Você começa com o texto sempre com ele falando Bruce Wayne, Batman, perdi meu pai, perdi minha mãe, então você vai passar por esses tropos conhecidos do universo do morcego, enquanto a gente vai vendo essa história que se passava no presente da época da cronologia do Homem-Morcego. Começa com o Batman enfrentando aqui o Crocodilo, numa versão mais monstruosa, ele está passando por uma mutação, tal qual o texto explica, e ao mesmo tempo você tem a apresentação da própria Selina Kyle, a Mulher-Gato. O Batman chega a falar sobre o relacionamento dele, sobre o fato de que quanto mais eles se aproximam, ou quanto mais ele vai em direção a ela, mais eles se afastam, um jogo de pega-pega entre eles, e assim vai indo. E além disso, você tem a aparição da própria Era Venenosa aqui, né? O desenho do Jim Lee, que é um dos grandes atrativos dessa história, né? Muito por causa desse contexto histórico da época, ele é bem sensual, né, também, né? Mostra closes na bunda e assim por diante. É uma coisa que chama a atenção da galerinha. A galerinha gosta do desenho do Jim Lee dessa maneira. Eu lembro quando foi lançado esse quadrinho, muitas pessoas discutiram isso aqui que o capuz do Batman estava fazendo. Era um momento também, um meio que de transição pra gente ver a armadura do Batman, né? O uniforme dele ficar um pouco mais tecnológico. Então, por exemplo, você tinha o capuz dele soltando aqui, então, o ar pra evitar que as pessoas tirassem o seu capuz e coisas nesse sentido.
Na época o pessoal não curtiu muito. Hoje em dia é meio que normal isso aí. Inclusive já foi adaptado até para outras mídias, tipo no Cavaleiro das Trevas lá do Nolan. E aí temos a aparição da Caçadora com o seu novo uniforme aqui, então com o design do Jin Lee. Tem a moto até do Akira aqui aparecendo, né? Era uma época também que nós tínhamos aí essa discussão mais acalorada da Caçadora com o Batman não gostava muito das atitudes da Caçadora, então você tinha ali meio que alguns problemas dela pessoalmente com o Batman. Eu acho muito interessante ler essa história, né, rever ela, repassar por ela, lembrando o contexto da época dos leitores. Porque toda a história do Batman que sai da mensal sempre tem alguma reclamação, algum aspecto possível, assim, é uma coisa que eu percebo, assim, muito por causa dos leitores antigos, né, isso não tá legal, isso não tá bacana, isso tem problema assim, assado. Às vezes tem, às vezes não tem, às vezes a galera tem razão, às vezes a galera não tem razão. A gente vê muitas discussões acaloradas, e aí você passa por contextos que você vê uma troca, uma mudança específica no que envolve o agir do Batman, algumas tractanas suas, ou mesmo as atitudes do Homem-Morcego. E isso vai falando um pouco sobre a evolução do personagem. E aí então nós temos o contexto da introdução do Thomas Elliot e toda uma parte que envolve um retcon, né, que é você introduzir esse amigo de infância do Bruce Wayne, que estava lá no passado dele e que acaba se tornando um grande vilão dessa história. Ah, meu Deus, spoiler! Nem se preocupe, meus amigos, que isso é uma coisa extremamente evidente quando você lê este quadrinho. A Lua Gigante é uma característica também nos desenhos do Jim Lee, ele gosta de fazer muito isso. É uma coisa que eu percebi que o pessoal da série Arkham trouxe muito para os jogos, né? A Lua Gigante é uma coisa bem, mas bem característica da série Arkham, veja só, olha aí uma inspiração. E aí nós vamos rumando então para um momento que é também clássico aqui dessas histórias do silêncio, que é o Batman indo para Metrópolis. E é legal, outro contexto bacana da época aqui, é que nós tínhamos o fato que o Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, tinha um envolvimento com Gotham no passado, por mais que aqui tem uma retratação envolvendo Metrópolis. Mas ele tinha o lance de ter sido um dos primeiros heróis de Gotham City. Isso acabou mudando um pouco na cronologia da DC com os 952, porque você não teve mais, né, a Sociedade da Justiça e assim por diante. Bom, outro momento importante aqui, né, um contexto histórico, é que o Bruce Wayne tinha comprado o Planeta Diário, então ele é meio que chefe da Lois, do Perry... chefe não, né, mas o cara que administrava, então, todo esse prédio aí. Esse é outro momento que eu acho muito importante, que o Batman fala sobre o fato do Perry White ser um jornalista muito bom e que possivelmente ele deveria saber de alguma maneira que o Superman era o Clark Kent. Da mesma maneira que o James Gordon era um grandíssimo policial, um grande detetive. Talvez ele soubesse, né, que o Batman é o Bruce Wayne. É uma indireta, uma coisa implícita que o texto... Implícita não. Na verdade bem direta, que o Jeff Loeb deixa no texto. Inclusive, outro ponto importante é que tem alguns momentos aqui que na versão original o quadrinho não havia publicado. Você tem algumas páginas cortadas que acabaram aparecendo então nas versões absolutes, né? Acho que até nas versões encadernadas. Mas se você eventualmente tem as mensais que saíram pela Panini no passado, você tem algumas páginas que não aparecem lá. Por exemplo, essa página aqui do Batman, né, em cima do trem ou do metrô de Metrópolis, isso aqui não tem no original. Isso aparece então na versão absolute e ao mesmo tempo então na versão de bolso, né? E é um ponto que eu gostaria de destacar, que você não tem aqui cortes de páginas, de qualquer outra coisa, para você dar uma espécie de enxugada no quadrinho, nessa versão. Na verdade ela vem bem completinha, não falta nada da composição atual dessa história. Inclusive aqui é um ponto importante também no contexto histórico, temos outra trama que envolve aqui o Batman enfrentando o Superman, que é um tropo também muito batido hoje em dia, né? O Batman enfrentar o Superman de alguma maneira. E aí hoje em dia o pessoal coloca como algo clássico essa batalha aqui do Batman contra o Superman. Virou uma daquelas histórias que fazem parte encadenadas, né? Os confrontos clássicos do Batman contra o Superman. Aí eles colocam lá Cavaleiro das Trevas, colocam aquela história lá do John Byrne do Superman, e colocam a trama aqui do Jeff Loeb e do Jim Lee, né? Porradaria franca. Então veja, novamente, estamos passando por tropos conhecidos do Batman. Inclusive o Loeb dá um contexto no que envolve, que é o lore do Superman, um pouquinho aqui, né, com Lois, assim por diante. E você fala sobre a amizade dos melhores do mundo, cheio de poses clássicas aqui também, né? O Jim Lee gostava muito de fazer essas espécies de pin-ups. Por isso que muita gente defende que o Jim Lee, ele é muito bom em fazer aqueles desenhos que são posters, né, aqueles desenhos estáticos,
ser um capista assim por diante. Não necessariamente um quadrinista com uma boa narrativa, que eu acho que talvez seja a grande crítica em relação ao trabalho de Jim Lee. Ele faz um desenho muito bonito, mas às vezes pode ser que a narrativa não seja das melhores. Mais um contexto histórico aqui, a Arlequina não tinha o mesmo poder que tem hoje em dia, sabe? A Arlequina ainda era a parceira do Coringa lá nos anos 2000, então não era uma personagem que tinha, digamos assim, uma grande influência tal qual é hoje, né? Hoje em dia ela não é mais somente a namorada do Coringa, coisa assim. O pessoal critica muito isso aqui, né? O close na bunda e ela virando o dorso para enfrentar o Batman. Mas pois bem, né, a gente vai chegar a um outro momento muito importante que passar por outro tropo conhecido. Aqui nós temos, eventualmente, que sabe, a morte do Thomas Elliot, mas aí a gente vai então ter o Coringa na trama. O Coringa do Jeff Loeb sempre foi uma coisa que eu critiquei, porque eu acho muito fraco a maneira como o Loeb retrata esse personagem. A gente tem no Longe das Bruxas o Coringa aparecendo lá, uma batalha básica, nada demais. Acho que em Vitória Sombria, obviamente, ele aparece também. Mas não é um personagem que o Loeb se demora muito pra retratar, sabe? É um personagem que o Loeb escreve um pouco mal, até eu diria. Mas, novamente, passamos aqui então por momentos conhecidos do que o Coringa fez na vida do Batman. Então você vai falar sobre Bárbara Gordon, Jason Todd. A questão do Jason Todd é importante também para você ter o prosseguimento na trama toda. Então veja, novamente aqui, um resumo do que foi a vida do Batman enfrentando o Coringa. Show, para você que não sabia desse contexto histórico, agora fica sabendo pela história. Essa página aqui é até bacana do Jim Lee, né? Falando sobre o futuro, né? Quem mais poderia morrer nas mãos do Coringa? Aí você tem aqui um desenho que, entre aspas, não é arte finalizado, né? Um esboço do futuro, né? Algo que ainda não se concretizou, faz sentido. Um detalhe legal, temos que reconhecer isso. Enfim, no final das contas, o James Gordon vai chegar aqui, que não era comissário na época, tá? Outro ponto importante, outro contexto histórico. Ele tinha deixado de ser o comissário, então tem toda uma diferença da cronologia do Batman na época que acaba afetando aqui então o contexto de alguns personagens. E já que nós estamos falando sobre figuras importantes na vida do Batman, né, dando uma passada no lore do personagem, uma grande revisão do lore, eu diria que é Batman Silêncio, e você tem a aparição do Asa Noturna, o primeiro Robin. Aí você vai falar também, né, o texto vai falar um pouco o que é o Robin, quem foi o Dick Grayson, porque eles estão no Asa Noturna. Então você passa rapidamente, tá? Não é, claro, um grande aprofundamento. Outro ponto importante, tá? Você vê o Loeb, na verdade, fazer um grandíssimo resumo, né? Uma coisa bem passando para caracterizar, trazer o que é o contexto desses personagens. Mas não é, de longe, não é um aprofundamento. Aqui você, na verdade, está só realmente dando uma pincelada. Por isso que a gente vai reforçar aqui que é aquela história que é legal pra você que está começando a ler o Batman, só que não é pra parar por aí, pô. Porque se você parar por aí, você só fica com um básico do básico envolvendo as histórias do Batman. Você precisa se aprofundar. Outro contexto histórico importante aqui que eu acabei passando, mas a Talia, ela não estava sendo líder da Liga das Sombras, ou nem fazendo parte lá com o seu pai. Na verdade, ela estava comandando as empresas do Lex Luthor, a LexCorp, tendo visto que o Lex era o presidente dos Estados Unidos na época. Então ele nomeou a Talia como a sua sucessora para tocar então as suas empresas. É uma coisa estranha, né? Então o Harvey Dent, na época, também ele tinha deixado de ser Duas Caras. Na verdade, quem faz isso é o próprio Jeff Loeb e o Jim Lee. Se não estou enganado, é isso mesmo, né? Porque o Jeff Loeb, com o Longo Dia das Bruxas, ele acabou fazendo, né, trazendo a origem do Harvey sendo Duas Caras. E meio que Silêncio, ele tem uma continuidade envolvendo o Longo Dia das Bruxas. Então você daí vê o Jeff Loeb meio que fechando um certo ciclo envolvendo o Harvey Dent. Aqui é outro ponto importante, nós temos um interlúdio. Isso aqui foi publicado numa revista Wizards, que aqui no Brasil inclusive saiu quando a Panini publicava o Wizard, eles também publicaram esse interlúdio. E daí então você tinha que comprar uma revista à parte, uma revista mensal do Batman, para você ter aqui um pouquinho mais de detalhes envolvendo a trama aqui, né? São só algumas páginas, convenhamos. Mas essa história faz parte, por exemplo, da versão absoluta e agora faz parte também da versão DC de bolso. E beleza, a gente tocou no ponto envolvendo o Asa Noturna. O que tem que acontecer então? Tem que falar um pouquinho mais sobre o Tim Drake, né? O Robin oficial na época, não existia Damian Wayne na época, o Tim era o Robin, com o seu uniforme clássico aqui, tretando inclusive com a própria Mulher Gato. Então, você passa por vários momentos importantes aqui, né? O enfrentamento com o Espantalho, um personagem que aparecia bastante nas outras histórias do Longo Dia das Bruxas, assim por diante, Vitória Sombria. E aí então temos o confronto direto com o Silêncio. Aqui, meus amigos, foi... Não, esse aqui na época eu lembro que o pessoal chiou bastante, né? O Jason Todd voltando. Jason Todd era uma figura que deveria ser um túmulo importante, né?
né, um memorial pro Batman saber sobre as suas derrotas. E aqui ele estava voltando, como assim, Jeff Loeb? Isso aqui deu uma polêmica na época, foi engraçado as discussões, né. E aí depois a gente vai ter toda uma revelação twist que na verdade não é o Jason Todd. Por mais que aí posteriormente eles fizeram um retcon colocando que na verdade sim, é o Jason Todd aqui se colocando perante ao Batman. Olha lá que loucura, né? O Jeff Loeb não necessariamente fez que seja o Jason Todd, mas posteriormente eles revelam que sim, foi, né? Essa colorização do Alex Sinclair aqui é muito bacana, né? Que ele fez Gotham City sendo o que a gente vê, por exemplo, na série animada, né? Com o céu vermelho pegando forte. Gosto de como ele dá essa cor aqui para esses ambientes um pouco mais tecnológicos, né? Um pouco mais soturnos, mas que a tecnologia é bem aparente, como a Torre do Relógio, a Batcaverna. Eu acho que é um ponto legal de se destacar. Há um trabalho muito importante. E aqui a gente vai chegando no final com revelações envolvendo, então, o silêncio, né? E ao mesmo tempo tem todo um twist envolvendo o próprio Charada. O Loeb chega a citar aqui um conto importante do Edgar Allan Poe, que é a Carta Selada, né? Que envolve o primeiro detetive da ficção, se eu não estou enganado, que é o Dupin, que inclusive ele vem antes do Sherlock Holmes, né? E a Carta Selada é um dos contos mais clássicos envolvendo este detetive, que basicamente, resumindo, ele fala que talvez a pista, né, o resultado do mistério que você está tentando desvendar esteja diante dos seus olhos e você nunca percebeu. Então o Loeb faz uma referência nesse sentido por tudo que envolve o Thomas Eliot fazendo parte aqui. Só que o problema da história é que eles não se aprofundam em quase nada, assim, do Thomas Eliot, dos seus princípios, dos seus objetivos e assim por diante. Por isso que é uma história fraca para falar sobre um vilão do Batman, né? Sobre a criação desse personagem. E a gente finaliza a história com algumas capas aqui, né? Você fez um lápis, a capa da versão absoluta, e temos aqui a coleção, né, da editora Panini. E fechou, meus amigos, mais uma edição da coleção, então, aí, DC de bolso. Fazendo então aqui a comparação, né, em relação à edição definitiva, você tem aqui um sumário, tem os extras daí, né? Você vai abrir aqui com um prefácio de Jeff Loeb, um prefácio do Jim Lee, falando como eles criaram a história, e aí você vai para o que a gente viu basicamente aqui na versão DC de bolso, obviamente com um formato maior, com um papel diferente, né? Aí você tem um pouco do luxo rolando aqui. E aí, meus amigos, é a mesmíssima coisa. Não tem o que tirar, não tem o que pôr, você vai pegar basicamente a mesma história, por isso que acaba sendo esse formato aqui ideal para você que não quer pegar uma trama toda luxuosa, né? Até porque se esse formato saísse hoje em dia, seria bem mais caro que essa versão de bolso, por exemplo, né? Por mais que aqui não esteja barato, ainda assim a versão definitiva seria bem mais cara. E a gente chega no final aqui, que vai ser a grande diferença, basicamente, né? Aí você tem os extras, né? Tem capas, as edições mensais, né? Todas as capas daí, pra galera que gosta de ver, né? Até porque a arte do Jim Lee se favorece bastante nas capas, né? Eu lembro que a edição que saiu no Brasil, eles publicaram essa capa aqui, né? E ao mesmo tempo no verso a capa dos vilões. Eu achei bem legal, foi uma sacada bacana da Panini. E aí nós temos aqui um bate-papo com o Jim Lee e Jeff Loeb falando sobre a criação então dessa história. Aí o extra que não tem, por exemplo, na versão DC de bolso. Os comentários do Jim Lee trazendo destaques da sua arte, as homenagens que ele faz, tem homenagem a Gwen Stacy, tem homenagem às pessoas que trabalhavam com ele, então ele destaca isso. Aí os esboços aqui do Jim Lee para a criação então da trama toda, uma coisa que é mais para a galera que gosta de ver os detalhes, os mínimos detalhes da criação de toda a história. Tem bastante extras nesse sentido, a arte alterada, que é algumas alterações que o Jim Lee fez, já arte finalizado aqui, né? Temos aqui outra arte aqui mais promocional, temos as biografias, agradecimentos e fecha então o encadernado, ou seja, mais pelos extras mesmo que essa edição definitiva acaba tendo sua diferença comparado à versão DC de bolso, fora, de novo, reforçar aqui o tamanho, o papel e assim por diante. Também aqui só mostrando a diferença da lombada pra galera, os lombadeiros piram, né, esse detalhe importante. Então, meus amigos, tremeu a câmera, mais uma edição DC de bolso aqui para completar, né, as outras edições. Tivemos a Piada Mortal, tivemos Watchmen, tivemos O Reino do Amanhã, fazendo então parte dessa... Eu tô achando legal dessa coleção aqui. Eles focam nos rostos, né, dos personagens. O Rorschach, o Batman com o silêncio, o Coringa e a trupe do Reino da Manhã. O Batman, Mulher Maravilha, o Superman. Se bem que aqui... É o Batman ou é o Robin Vermelho? Acho que é o Robin Vermelho, na verdade, né? E tem o Flash aqui também, né? Então tá lá, meus amigos. Só fazendo um jabá importante, se você gosta do Projeto Caverna Morcego, você pode ajudar fazendo suas compras através dos links comissionados. Amazon, Panini, Mundos Infinitos, Magazine Luiza, Comics and Signature. Vários links aqui na descrição do vídeo. Pode participar também nos grupos de descontos, tanto Telegram quanto WhatsApp.
Também na descrição tem os links para você fazer parte desses grupos. Eu vou deixar o link aqui desse quadrinho que a gente tá falando, na descrição, no comentário fixado, para você dar uma olhadinha caso tenha interesse em pegar ele. Então se você for fazer suas compras nessas lojas citadas de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. Então meus amigos e minhas amigas, fica uma recomendação para quem tá começando a ler o Batman, a dar uma olhadinha em Batman Silêncio nessa versão aqui que, novamente, não é uma edição barata, até pela questão do mercado hoje em dia, que realmente está complicadíssimo lançar qualquer tipo de livro, de quadrinho, num preço um pouco mais acessível, mas ainda assim, em comparado ao que a gente tem de Batman Silêncio do passado, né, que na verdade está esgotado, uma versão absoluta hoje em dia, uma versão definitiva seria bem mais caro, passaria dos R$200 facilmente. Então acaba sendo uma versão um pouquinho mais enxuta aqui, né, no sentido de tamanho, para você dar uma conferida. O texto não se perde em nada, tá? Um ponto até que eu queria destacar aqui, no sentido de que você não tem palavras sendo comidas, você não tem alteração do texto se levado em consideração a versão definitiva da Panini anteriormente. O texto se mantém a mesma coisa, exceto que está diminuído. Então é esse detalhe que tem que ser ressaltado aqui. Mas se você eventualmente está entrando no mundo do Batman, se você quer conferir algum detalhe envolvendo o universo do morcego, quer conhecer um pouco assim do básico, a edição acaba ficando um pouco mais para você nesse sentido, acaba sendo mais palatável para você curtir o universo do morcego. Esse é o ponto que envolve Batman Silêncio. Mas depois que você leu isso, aí você tem que se aprofundar em outras histórias. Inclusive no vídeo que eu fiz, né, como começar a ler o Batman em 2025, eu sugiro dar uma olhadinha nessa edição de bolsa aqui do Batman Silêncio. Então fica a dica, mas eu sempre destaco, não pare por aí, até porque o Silêncio, por exemplo, é um personagem que só vai ser melhor explorado mais pra frente, né? A galera que acompanha o canal já tá de saco cheio de eu ficar falando isso, mas essa é a verdade, não tem como fugir. Então fica a dica aí, né? Esse quadrinho tem realmente um norte para uma galera específica, que eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha caso tenha interesse e consiga pegar. E aí, vai pegar essa edição de Batman Silêncio? Já tem outras? Não vai pegar? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de vocês. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos para você assistir. Então já que eu falei de Batman Silêncio, vou colocar aqui a minha resenha antiga do canal, onde eu falei sobre o que eu acho de Batman Silêncio, quais são os problemas e assim por diante. E ao mesmo tempo, falei recentemente sobre a saga do Batman, a última edição que acabou saindo aí, né? Detalhes interessantes dessa trama bem anos 90. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.